Hello, students! Hoje vamos mergulhar no mundo dos tempos perfeitos, Perfect Tenses. Nesse conjunto de slides, vamos aprender sobre três tempos verbais importantes em inglês que nos ajudam a falar sobre ações passadas com relação ao presente. Ações contínuas que começaram no passado e continuam até agora. E ações passadas que aconteceram antes de outra ação no passado. Então vamos lá? Na nossa primeira parte, nós temos the present perfect. Então, nós temos o presente perfeito. O presente perfeito é usado para descrever ações que começaram no passado e têm relevância ou conexão com o presente. Ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Presente perfeito simples é formado pelo verbo auxiliar o to have, no simple present, no presente simples, mais o past participle, o passado particípio do nosso verbo principal. Lembre-se que as flexões do passado particípio dos verbos regulares é igual às flexões do simple past, ou seja, do passado simples, dos verbos regulares. Então, sempre lembrar, quando a gente fala de passado particípio do nosso verbo principal, são aqueles verbos que são a nossa terceira coluna daquela tabelinha de verbos, tá? São os verbos que nós temos naquela tabelinha, os verbos irregulares. Já para os verbos regulares, eles seguem a mesma forma do passado simples, adicionando ed, ied ou somente o d, dependendo da terminação do verbo. Assim, né, os passado particípio dos verbos vão ter essas terminações. Já os regulares, como eu falei, eles vão estar lá naquela terceira tabelinha, na terceira coluna da tabela de verbos irregulares. Eles vão se modificar bastante, né? Já que eles não seguem nenhum padrão. Por isso são os verbos irregulares. Para construir frases afirmativas no presente perfeito, a gente vai utilizar a seguinte estrutura, que é essa que está aí na sua tela. O sujeito mais o verbo auxiliar, que é o have ou has, mais o nosso passado particípio do verbo e então o nosso complemento. Lembre-se sempre que quando eu falo de have ou has, que é o nosso auxiliar aqui, o nosso verbo auxiliar, eu tenho que lembrar que have eu uso para I, you, we e they, eu, você, eles ou elas e nós. E também usamos o has, tá bem? O has nós vamos usar apenas para he, she e it. Tá ok? Para frases negativas, usando, né, esse present perfect, nós vamos usar um not junto com o have ou com has. Ou seja, a estrutura vai continuar essa mesma que está na sua tela. A única diferença é que junto com o have e junto com o has, terá um not para ficar have not ou então has not. Também e vai seguir a mesma coisa, o verbo conjugado no passado particípio, tá ok? Já para as frases interrogativas, nós vamos ter que alterar. Observe aí na sua tela que a primeira parte é o sujeito, depois o nosso verbo auxiliar, have ou has. Então, é necessário inverter a ordem do verbo auxiliar na frase. Ou seja, ele vai ser posicionado antes do sujeito. Ele é quem vai iniciar aí a nossa perguntinha, tá bem? Eu deixei um exemplo para vocês aí. I have visited the Eiffel Tower. Então, eu visitei, né? I have visited the Eiffel Tower. Eu visitei a Torre Eiffel. Aqui a gente não tem um marcador de tempo, né? Por isso que a gente fala que o present perfect, o presente perfeito, são para ações que ocorreram num tempo não especificado, né? Que não foi específico. Tá ok? Então a gente não tem nenhum marcador de tempo. É um tempo, uma ação que aconteceu no passado e que ela pode ter acontecido, né? Tem o seu termo recente ou não. Para o presente perfeito, nós temos o uso de alguns advérbios. E esses advérbios são usados no presente perfeito para dar mais informações sobre a ação, principalmente em relação ao tempo. Eles ajudam a esclarecer quando, como frequentemente, ou até que ponto uma ação ocorreu. Aqui estão alguns motivos para usar os advérbios com o present perfect. Para indicar a frequência da ação,
Advérbios como often, sometimes, never e always mostram que com que frequência algo aconteceu. Um exemplo, I have often visited that museum. Então, eu tenho frequentemente visitado aquele museu. Para mostrar a conclusão recente, ou seja, acabou recentemente essa ação, advérbios como o just e o yet, nós vamos estar usando eles aí. Vamos lembrar também que o recently, o recentemente, também vai indicar uma ação que foi concluída há pouco tempo. Para falar de ações não concluídas, agora sim nós vamos usar o yet e o still. Eles que têm a tradução de ainda, né? Still e o yet, que está aí na sua tela como já e ainda. Nós vamos usar eles para ações que não foram concluídas ou que se espera que sejam concluídas no futuro, tá bem? Lembrando sempre que o yet nós vamos usar para frases negativas e o still para frases positivas. O yet sempre lá no fim da frase e o still sempre no meio da frase. Para expressar a duração da ação, advérbios como for e since são usados para isso, para indicar quanto tempo uma ação tem ocorrido. Para indicar a continuidade de uma ação, advérbios como always e lately podem ser usados para mostrar que uma ação contínua até o presente. Para enfatizar uma ação, advérbios como already e so far enfatizam a realização ou progresso de uma ação. Usar advérbios com present perfect é uma maneira de tornar a comunicação mais precisa e informativa, permitindo que o falante expresse nuances e detalhes importantes sobre a ação. Beleza? Então vamos seguindo para o nosso próximo, é o since e o for, que eu falei agora há pouco que ele é bem importante também. O since, sempre lembrando que ele significa desde. She has lived in New York since 1997. Então ela morou em Nova York, ela mora em Nova York desde 1997. Já o for indica a ou faz. She has lived in New York for 27 years. Ela tem morado, ela mora nos Estados Unidos, em Nova York, por 27 anos. Observe que ambas as ações, elas iniciam no passado, né? Porque ela tem morado em Nova York, ela mora em Nova York há 27 anos, e é uma ação que se perdura no tempo, ela vai continuando aí. Para a gente não confundir o Simple Past e o Present Perfect. Muitas pessoas têm dúvidas sobre os usos do Present Perfect Simple e do Simple Past. Isso acontece pois os dois verbos são utilizados para fazer referências a ações iniciadas no passado. Mas preste atenção. O Present Perfect pode indicar ações que iniciaram em algum momento do passado e que, no entanto, têm continuidade no presente ou foram concluídas recentemente. Já o Simple Past, o nosso passado simples, indica ações que iniciaram no passado e que já foram concluídas, ou seja, não apresenta uma continuação. Ela começa no passado e termina no passado, enquanto o Present Perfect, ela inicia no passado e termina, tem a sua pretensão de finalizar ou no presente ou num futuro próximo. Temos dois exemplos aí. Paul lost his keys yesterday. Temos duas palavras em destaque. O lost, que é o verbo perdeu, e o yesterday, que é o ontem. Então, ele perdeu a chave dele quando? Ontem. A ação começou e finalizou ontem, no passado. Enquanto o present perfect, Paul has lost his keys. O Paul perdeu as chaves. Perdeu as suas chaves. Perdeu as chaves dele, né? Então, não temos um marcador de tempo. A ideia principal é que achemos algum marcador de tempo para identificar se essa frase é Simple Past ou Present Perfect. Se tiver um marcador de tempo como yesterday, ontem, a day before yesterday, anteontem, last week, last year, né? Semana passada, ano passado. Esses são marcadores de tempo que indicam que a ação começou e finalizou no passado. Caso não tenha, grandes chances de ser então Present Perfect.
Mas agora vamos falar do Present Perfect Continuous, nosso presente perfeito contínuo. Lembre-se sempre de pausar, retornar e ver quantas vezes for preciso para que possa absorver. O Present Perfect Continuous é usado para ações contínuas que iniciaram no passado e continuam até o presente. Ele é formado pelo verbo to have, que é o nosso verbo auxiliar, o have ou então has, né? Junto com o nosso verbo principal, aqui junto com o ing, com o gerúndio do ing. Tá ok? Então nós vamos adicionar o ing a este verbo principal. Aqui nós não vamos colocar, né, o verbo no passado particípio, nosso verbo principal. Por quê? O verbo que estará no passado particípio é o nosso verbo been. Então, a nossa estrutura, como está na tela, é o sujeito, o nosso verbo auxiliar, have ou has, o nosso been, porque estamos falando de um tempo contínuo, então temos que ter o verbo be, que no passado particípio vira been, e então o nosso verbo principal, que é aquele que vai dar a ação, né? Então, she has been learning French for a year. Ela tem aprendido francês por um ano. Ela começou no passado e ela continua aprendendo o francês. O uso do Present Perfect Continuous. Vamos lá. É frequentemente usado, né, para expressar ações que começaram no passado e continuam até o presente. A ênfase está na duração da ação ou no processo de realização dela. A estrutura, como nós falamos anteriormente, é o sujeito, o have e o has, o been, mais o verbo com ing, nosso verbo principal. Isso significa que a pessoa começou a estudar, né, em algum lugar, essa ação contínua aí, a nossa primeira frase. I have been studying all morning. Significa que a pessoa começou a estudar em algum momento no passado. Neste caso, a gente já sabe que é all morning, durante toda a manhã que ele tem estudado, né? E ainda está estudando ou acabou de parar de fazer essa ação. A ação aí é relevante porque o seu efeito ou resultado, né? O estudo concluído, ou o cansaço, né, por exemplo, é sentido no presente. Por isso que é um tempo contínuo, porque é uma ação que se inicia no passado e tem os seus efeitos, né, tem o seu resultado no presente contínuo, que é uma ação que vai continuar. Né? E podemos usar também para falar de resultados visíveis, como temos a frase aí. He has been working out. Look at his muscles. Então ele tem treinado. Ele tem treinado. Olha para os músculos dele. Né? Nessa nossa frase, né, este uso do present perfect continuous, ele destaca uma ação contínua no passado e que tem resultados, né, que podemos ver no presente. Então, nós podemos ver resultados visíveis, nós podemos ver esses resultados, né? Aqui nessa frase de exemplo, a ação de malhar aconteceu ao longo de um período no passado e continua possivelmente até o presente. O resultado dessa ação contínua é visível agora. Nesse caso, os músculos desenvolvidos são a prova do exercício contínuo. Em ambos esses casos, o Present Perfect Continuous, ele conecta o passado com o presente, seja pela continuidade da ação ou pelos resultados presentes de ações passadas. É uma forma útil de mostrar que o passado é relevante para o estado atual das coisas. O present continuous e o present perfect continuous. Temos aí dois tempos do contínuo, né? E como que nós vamos poder diferenciar? Como está aí na tela, o present continuous, o presente contínuo, são ações que estão acontecendo no momento da fala, situações temporárias, tendências ou mudanças em andamento. Enquanto o present perfect continuous são ações que começaram no passado e continuam até o presente. Ações que foram concluídas recentemente e cujos efeitos ainda são visíveis. Ações que enfatizam a duração da atividade, né? Um exemplo aí que eu posso falar de um resumo de tudo isso é o presente continuous, ele foca em ações atuais e temporais, enquanto o present perfect continuous dá ênfase à continuidade e duração de ações que se estendem, né, até o presente. O nosso último
perfect tense que nós temos é o past perfect, é o passado perfeito. O past perfect é um tempo verbal que usamos para falar sobre ações que aconteceram antes de um certo ponto no passado. Ele é útil, né, quando queremos mostrar a ordem dos eventos ou quando uma ação teve consequências em outra ação subsequente, né? Então, quando nós vamos usar? Para falar sobre uma ação que aconteceu antes de outra ação. Nesse caso, vamos ter dois verbos aí indicando duas ações para a gente. E aqui, né, vamos falar de alguns eventos, né, de algumas coisas que nós precisamos saber sobre o Past Perfect. Nós podemos usar ele para indicar a ordem dos eventos no passado, ou seja, quando estamos contando uma história ou descrevendo uma sequência de eventos, usamos o Past Perfect para a ação que aconteceu primeiro. Como neste exemplo que nós temos aí, they had left before we arrived. Então, eles tinham saído antes de chegarmos. Neste caso, a ação de eles saírem aconteceu primeiro e a ação de nós chegarmos aconteceu depois. O uso do past perfect, nesse caso dessa frase que está na tela, had left, deixa claro que a saída ocorreu antes da chegada. Mas nós podemos usá-lo também para mostrar a casualidade. O past perfect também pode ser usado para mostrar que uma ação teve um efeito ou causou outra ação no passado. Podemos também expressar condições hipotéticas. Usamos o past perfect em frases condicionais para falar sobre situações hipotéticas que não aconteceram, ok? E podemos usar também, né, essa estrutura do past perfect, que ela é bem básica, né? Nós vamos usar o sujeito seguido pelo nosso verbo auxiliar, que aqui é o had, e não mais o have ou has. Aqui o nosso verbo auxiliar é o had, assim como está aqui na estrutura para vocês. Então, ok? Como eu tinha falado, nós podemos usar para sequências de eventos, condições hipotéticas. Este é o uso que nós temos para o past perfect, para o passado perfeito. Okay? Esses exemplos mostram como o past perfect ajuda a estabelecer uma linha do tempo clara no passado e a formular condições que poderiam ter afetado o resultado de eventos passados. É uma ferramenta gramatical valiosa para expressar relações temporais e complexas. Então sempre lembra, o past perfect ele vai indicar uma ação que aconteceu antes de outra ação. Tá ok? Este é o nosso resumo sobre o perfect tenses, sobre os tempos perfeitos do inglês. Thank you so much por estar aqui comigo. E não se esqueça de clicar aqui no link abaixo para adquirir o material exclusivo, digitado em PDF, juntamente com estes slides e mais exercícios de fixação com um gabarito para você treinar aí na sua casa. Bye, bye!